bota os quadradinhos deles aqui para a gente ver. Pronto. Oi, pessoal do online, bom dia. A gente adora acompanhar os numerozinhos subindo, por isso que eu pedi para botar o quadradinho ali. Adoro, gente, virou meu vício. Muito bom dia, gente. Boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse evento. É um evento que começa, né? Primeiro a gente vai celebrar esse dia. A gente tem muitas pesquisas, tem pessoas muito especiais, ciência. Então, aqui, esse dia está recheado realmente de coisas para a gente se aprofundar dentro do tema. É um tema que por muito tempo teve tabu, foi um tema que por muito tempo teve preconceito. E como que a gente acolhe uma fase que vai fazer parte da vida de todas as mulheres, principalmente hoje as mulheres com útero, porque a gente ainda tem que falar desse recorte, né? Existem hoje mulheres que não têm útero. Então, como que a gente olha realmente dentro de todo o recorte quando a gente vai falar de pessoas, né? Então, quero falar que é um dia de aprendizado, é um tema que a gente está começando, é um tema que hoje a gente, inclusive, está trabalhando dentro do Pratas da Casa, mas eu vou chamar a Aline, né? Nossa, eu não me apresentei, acabei de pensar. Me perdoem, gente, me perdoem, não me apresentei. Bom, gente, eu sou a Maria, né? Maria Rita, aqui eu faço parte do COI de Diversidade. Hoje eu estou à frente do tema de pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIA+, e alguns temas transversais, como os grupos de afinidade. Gosto de começar me autodescrevendo, então eu sou uma mulher negra, de pele escura, tenho 1,64 m de altura, minha sobrancelha está loira, hoje eu estou com tranças abaixo da cintura, loiras também, que eu botei ontem, com uma camiseta que a minha amiga fez para mim, para eu estar aqui, então é uma camiseta branca, com detalhes azuis. Eu não sei, eu acho que é uma planta isso. Fiquei tentando, é uma planta, né? Uma planta azul e uma cobrinha rosa. Tem que começar aqui. Pronto, para eles verem também. Uma calça jeans, tênis, tem 2 piercings na sobrancelha, um no septo e um no nariz, e o meu sinal em libras é um M e um caixinha. É importante eu sinalizar o meu sinal, porque quando a gente está falando principalmente com pessoas surdas, é muito comum que eles batizem a gente com o nome de surdo. Porque pensa, se toda vez que uma pessoa for falar com você, ela tiver que soletrar o seu nome. Por isso que eu gosto de começar me autodescrevendo e também fazendo o meu sinal em libras, tá? E agora eu quero convidar a nossa diva maravilhosa, perfeita, Aline Lima. Bom dia. Bom, vou começar me audiodescrevendo. Eu sou a Aline Lima, uma mulher negra, bissexual. Estou vestida com uma calça jeans, um azul um pouco escuro, um tênis rosa com 3 listas verdes, uma blusa gola alta preta, com um casaco por cima, acho que um verde musgo. Uso trança, meu cabelo tá preso, tenho brincos dourados. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Cheguei aqui meio esbaforida, vocês viram, mas consegui, então, estar aqui com vocês. Quem está presencial, quem está online, é sempre realmente um prazer. A gente tem vivido uma jornada nesse tema, a gente tem discutido com muitas áreas, com muitas pessoas, muitas mesmo. Para entender qual é o nosso papel enquanto empresa, enquanto produtos, enquanto pessoas, com relação ao tema geracional. Então, a nossa estratégia geracional ela está sendo co-construída nesse momento, nessa visão de jornada. E o tema de menopausa, ele é um tema central para mulheres que, como a Maria falou, né, que tem útero. A gente gosta de trazer sempre um convite para essa conversa de interseccionalidade. Eu sei que é estranho escutar mulheres que têm útero, mas é muito importante a gente entender, né, que existem mulheres cis, existem mulheres trans, existem homens cis, existem homens trans. Então, quando a gente faz conversas, a gente precisa o tempo todo se convidar a refletir que realidades diferentes são essas que a gente precisa abarcar. Então, hoje, falar de menopausa e celebrar isso é algo até estranho. Eu tenho 40 anos. Falar de celebrar a menopausa, nossa, celebrar uma coisa que eu passei a minha vida inteira sem falar no assunto. E quando eu pensava, meu Deus, quando chegar a menopausa é o fim.
é o fim, né? Então, nós, mulheres, que quando a gente fala da questão do machismo, a gente foi, né? Primeiro que menstruar era um tabu. Eu não sei para quem é mais nova se hoje já se fala sobre menstruação, mas a gente escondia, tinha vergonha. Minha mãe entrou na menopausa muito cedo por conta de uma doença. Com 33 anos, ela fez uma esterectomia total. Tirou toda, né? Útero, ovário. E ela sofreu demais, né? Então, para mim, menopausa é uma coisa muito ruim. Ela não tinha um médico especialista, ela não tinha amigas, então o corpo dela mudou. Ela, né, tinha os calorão, e aí ela ficava muito estressada. E a gente acompanhando aquilo sem ter a mínima noção. Então, por muito tempo foi traumático. E eu não tinha lugares para conversar. Então, o que a gente vem conversando com o time de Cronos, com as marcas, vocês vão ter muita coisa legal aqui e muita pesquisa. A gente tem pesquisas incríveis que a gente, enquanto empresa, pensando em longevidade, pensando nesse bem-estar, a gente tem feito. A ideia é que nós possamos nos empoderar, porque ninguém empodera ninguém, com conhecimento, com informação, com rede de apoio, com rede de troca, para que a gente possa quebrar esse tabu. Para que histórias como a da minha mãe, como a minha como filha, que cresceu com muito medo, não se repitam. E para que a gente, de fato, possa celebrar todos os momentos da nossa vida. Eu pretendo viver, acho que até uns 100 anos. E eu quero viver bem, eu quero viver conhecendo o meu corpo, eu quero viver me cuidando, eu quero viver celebrando todas as fases da minha vida. E é isso que a gente acredita, como marca, como empresa. E hoje a ideia é que a gente possa trocar, que a gente possa aprender e que a gente possa construir junto. É uma inteligência coletiva, é algo que é estrutural e que a gente está entendendo como que move. E não dá para fazer isso com uma área, com uma pessoa, com um especialista. Então, é sistêmico e o convite é que vocês estejam 100% aqui com a gente, que troquem, que aprendam, que façam parte dessa jornada, que não começa hoje, mas que também não vai terminar tão breve, tá bom? Ótimo evento para a gente. E eu esqueci que eu tinha um papel de já chamar a minha querida Paula, que, gente, eu sou apaixonada pela Paula. Palmas para ela. Eu nem cheguei aqui atrasada e já fiz um convite para ela em 1 minuto, que a gente depois vai ter que resolver. Mas o que eu queria falar da Paula, antes dela trazer todo esse conhecimento, que eu estou há 6 anos aqui na Natura, e eu comecei trabalhando no negócio, sempre com diversidade, trabalhava com a rede, força de vendas, modelo. E a gente teve a oportunidade de conversar, aprofundar, entender essas nuances que atravessavam diversidade desde 2019 juntas. Então, assim, eu sou uma admiradora do seu trabalho, aprendo demais com você e eu tenho certeza que todo mundo aqui também vai aprender. Oba! Bom dia, vou tentar essa autodescrição que vocês fizeram maravilhosa, não sou tão poética, eu sou uma mulher branca de 51 anos que tem cabelos brancos, é uma cabeleira que eu tenho, então de vez em quando eu prendo para domar, hoje ele está preso, tenho uma camisa azul e uma saia caqui, que é um pouco meu uniforme, eu não gosto de ficar pensando, então eu tenho roupas iguais, que eu vou mudando conforme os dias passam. E é um prazer estar aqui, é um prazer, né? A primeira vez que eu comecei a pensar sobre este assunto aqui na Natura foi em 2012. Mas essa é a primeira vez que eu subo para a gente falar efetivamente sobre ele. Então, eu tenho uma satisfação de saber que essa empresa é muito séria. A gente tem muitos estudos, muitas pesquisas. Eu sou antropóloga, o tipo de ciência que eu produzo é uma ciência que fala a partir das pessoas, a partir dos seres humanos, mas é uma felicidade estar aqui podendo trocar com todas vocês em qualquer circunstância. Bom, se eu não me atrapalhar com isso, eu vou hoje apresentar um projeto que foi o projeto mais recente que a gente fez sobre este tema. Esse projeto foi patrocinado, né, foi tratado pela marca Renew, numa felicidade imensa que eu tive quando recebi também o pedido. Porque uma das coisas que eu sempre dizia era, tá bom, mas a gente está olhando essas mulheres, mas a gente não está esquecendo de ninguém. A gente não está deixando de ver algum cenário. E quando o Renew me convidou
para pensar o envelhecimento de mulheres das periferias, isso para mim, quase que, eu não posso dizer que encerrou um ciclo, mas abriu um outro. Porque era de fato aquilo que eu ainda não tinha feito aqui dentro. Esse projeto, obviamente, tem um monte de gente envolvida, é um projeto que foi realizado no começo deste ano, ele foi realizado em São Paulo, foi realizado no México, ele conta com antropólogos, antropólogas, mexicanos, brasileiros, moradores das periferias também. Então, fazem parte aqui, né, hoje eu estou aqui falando por todos, porque infelizmente não dava para trazer todo mundo, mas a ideia aqui é que a gente pudesse trazer este ponto de vista, pensar beleza, envelhecimento, a partir da trajetória dessas mulheres. Então, o que vocês vão ver aqui um pouco é como é que elas se expressam, como é que elas falam, como é que elas pensam este assunto. E, obviamente, que eu tenho um tempo limitado, que está sendo... Lili está monitorando, pelo amor de Deus, mas o trabalho está disponível por aí, com as meninas, do jeito que vocês quiserem. O que a gente vai ver hoje, né, dividido em 4 partes, muito rapidamente, contar um pouco do percurso, por onde a gente passou, o nosso ponto de partida, ou seja, nossas hipóteses, como é que foi esse projeto, esse processo de caminhada e onde a gente chegou. Todas as imagens que vocês vão ver aqui foram produzidas neste projeto, para este projeto. São imagens feitas em campo, com mulheres que são concretas, reais, como nós. Essa daqui eu gosto muito porque é isso, é uma das coisas que a gente pedia para que elas mostrassem os seus corpos envelhecendo. Né? A gente queria ver o que faz sentido quando a gente está falando sobre o processo de envelhecimento, não só o que a gente quer ver, né? Nós somos uma marca de rosto que estava ali pensando em expressões, mas a gente também queria ver outras partes, e as mãos são uma das coisas mais pensadas e lembradas. E as perguntas que a gente partiu, né? Quais são as dores e especificidades desse envelhecer feminino periférico, ou seja, tem diferença? Quando a gente está falando, obrigada por ter feito assim, porque sim, tem diferença, mas é preciso perguntar, é preciso que a gente seja explícito, não dá para a gente fingir que não tem. Como que é o processo de envelhecimento para essas mulheres? Quais são os medos, as angústias e os desejos, né, as vontades que elas vão trazer? Que pautas elas trazem? Porque a gente tinha, né, por meio da literatura, a gente já sabia que tinham pautas que eram muito particulares, então a gente queria trazer, queria levantar essas pautas, e também entender com elas essas ideias de beleza, cuidado com a pele, como é que elas já fazem. Porque elas já estão vivendo esse processo. Então, o que elas já fazem? A gente tem 2 tempos de pesquisa, sempre os projetos que eu faço aqui com vocês, a gente tem um período que é o período de mergulho profundo na teoria, que eu brinco que é um doutorado por projeto, ou seja, a gente tem bibliografia científica que está sendo debatida, o que significa que o projeto de 2012 ainda está valendo, porque aquilo já está validado. Então, acho que essa é a grandeza também da gente poder olhar os projetos ao longo do tempo, né, e perceber que a gente constrói conhecimento científico aqui dentro. Né? E a segunda parte, o diálogo. Esse diálogo que é feito em campo, que é feito com as mulheres que a gente vai conhecer, visitar, entrevistar, etnografar. Brasil e México, como eu falei, foram 35 mulheres ao todo, com idade variando entre 36 e 71 anos, mas menopausa, envelhecimento. Bom, envelhecimento a gente não pode determinar quando começa. O que a gente entende é que, a partir de uma determinada idade, mulheres começam a sentir seus corpos ou suas peles diferentes. E a gente queria trazer para dentro essa primeira percepção, esse início de percepção. E 71? Porque sim, porque ela também está vivendo, porque ela também tem dores e tem desejos e tem vontades, e a gente achava que sim, podia, nesse momento onde a gente estava abrindo um campo, que a gente deveria escutar também. Como vocês vão ver, o projeto antropológico, a pesquisa antropológica, ela é uma pesquisa qualitativa, gente, é pouca gente, em profundidade, e amparada nos nossos trabalhos teóricos. As casas vão aparecer aqui para vocês, não vai dar tempo de eu falar, mas eu quero só que vocês notem as coisas quando aparecem. As fotografias não estão à toa, tá? Esses pequenos detalhes, aqui é uma casa no México, tem chapéu. Eu já falei
vai ter chapéu sempre porque tem muito sol e essas mulheres andam muito e elas andam de chapéu. A gente também pode pensar nisso quando a gente está aqui imaginando os nossos produtos. Eu não vou falar muito sobre esse tema, mas eu quero mostrar que nós partimos de uma discussão sobre periferia para poder falar sobre esse tema. Né? Então, acho que a primeira ideia, e por isso o projeto chama A Margem, porque a ideia aqui é que a gente consiga alargar essa margem, que a gente consiga sair do modo como periferia é pensada tradicionalmente, como esse lugar de escassez, onde não tem nada, onde falta recursos, onde falta vontade pública, e a gente pense periferia a partir de uma outra lógica, que é essa de um espaço de resistência, de criatividade, de produção cultural. Essa já é uma verdade, essa sempre foi uma verdade, mas faz parte das discussões mais atuais que a gente tem. Então, nós estamos considerando isso aqui como nosso ponto de partida também. A segunda coisa é que a periferia, na verdade, é uma resposta àquilo que a sociedade determinou para este lugar. Então, não é que a periferia é assim porque ela está conversando, ela está dialogando com todo o seu entorno, né, e trazendo, principalmente isso, uma resposta às ausências. A ausência do Estado é uma delas. E a gente está trazendo também a ideia dessa periferia como uma potência. E quando a gente pensa no universo feminino, ela é mais potente ainda. Né? Então, essa potência que é manifestada na inventividade, quando você não tem, quanto mais falta, mais você é capaz de inventar. Na convivência entre nacionalidades, etnias, religiosidades, ou seja, uma convivência com a diversidade na veia. Né? E isso é uma potência. Vínculos de solidariedade, né, produção de conhecimento e, principalmente, no protagonismo feminino. Esta é uma potência também das periferias. Aqui é uma das nossas autoras, uma frase que, para mim, é muito inspiradora. A periferia não é só pobreza ou precariedade, é também imaginação e ternura. Eu acho que é isso que define esse contexto que a gente está entrando. Essa é uma das nossas personagens, essa é a casa dela. Essa é outra, né? A mesma personagem na outra foto dentro da sua casa. Uma outra. Mas, de novo, eu quero que vocês entrem comigo. Entrem nesse contexto. E para a gente, né, encerrar aqui esses dados iniciais, 1 a cada 5 mulheres da América Latina vivem nas periferias, tanto do Brasil quanto do México. A gente está falando de uma grande maioria de mulheres, né, mas a gente está falando também desses territórios que são territórios que sobrepõem desigualdades, milhões de atravessamentos, e sem este pensamento não dá para entender o que a gente vai falar aqui. E é nesses contextos, é nesses lugares que moram essas mulheres. A Josi, a Flávia, a Érica, a Vanderleia, a Dina, a Iola, a Ale e outras tantas mulheres. Mas eu gosto sempre de trazer os nomes, sempre que possível, trazer os nomes, porque a gente vai ouvir as vozes delas. Não só os nomes, como as fotos. Além das nossas fotos tiradas em campo, né, pelos nossos antropólogos e fotógrafos que estavam junto, a gente tinha também um pedido de autofotografia para que elas nos mandassem as próprias imagens, algumas mais reticentes, porque não se julgavam belas o suficiente, mas aqui eu gosto que para a gente perceber a diversidade de possibilidades que a gente tem, né, de formas, de sorrisos, de cabelos, de pele, etc. Essas são as nossas mulheres. E quando a gente fala quem são elas, né, essa é a Sônia especificamente, que acaba de fazer uma tatuagem de borboleta no ombro, sinalizando esse novo momento da vida dela. Né? Elas moram, né, em lugares distantes, em lugares diferentes, e também aqui eu faço questão para a gente entender que nós estamos falando de diferentes periferias, né, diferentes contextos, não ficamos restritos a um lugar só. Então, a gente está no interior, a gente está na Bahia, a gente está no interior de São Paulo, no interior do México e na cidade de São Paulo espalhada. E tem vidas muito diferentes, porque esse também é um pressuposto de que a gente está falando com pessoas que têm outras trajetórias. A gente não pode julgar que a nossa trajetória seja a única. Então, casadas, solteiras, viúvas, mãe solo, mãe solteira, mamá solteira, isso é proposital. Eu quero reforçar que elas são mulheres que criam seus filhos sozinhas.
né? E elas se definem dessa maneira. Quase divorciada, a nossa personagem maravilhosa, que estava quase divorciada, feliz da vida. Ela vai aparecer mais nesse projeto, vocês vão ver que eu vou trazer a Fátima para, né, vou trazer a voz da Fátima para cá, mas quase divorciada é uma forma como ela se define. E elas hoje moram em diversas configurações familiares, né, com marido, sem filho, com a mãe idosa, com filho adolescente e quase sozinha. Quase divorciada, mora quase sozinha. Ela está quase nesse processo, o que é maravilhoso, né, e vocês vão conhecer também a história dela. Aqui, só para verem mais, a gente pedia também para elas mostrarem e pegarem imagens de coisas que elas gostavam muito. Então, ela escolhe o neto, que está aqui no canto, e a outra escolhe o filho. O que elas fazem? Quais são as ocupações dessas mulheres? Né? Maquiadora, manicure, empregada doméstica desde os 20 anos, diarista, trabalhadora do lar, responsável pela cozinha da senhora Mônica, dançante, administradora assistente, professora, consultora Avon autônoma, aposentada. Mas, no fundo, o que eu quero mostrar aqui é que elas são mulheres que fazem de tudo um pouco, elas são mulheres que aprendem desde muito cedo a se virar naquilo que elas podem fazer. E, em geral, elas vão ter, né, uma das características dessas mulheres específicas elas vão ter serviços relacionados ao cuidado, aqueles serviços que elas aprenderam a fazer em casa, quando eram pequenas. Então, eu vou cuidar de criança, eu já aprendi a cuidar de criança porque eu cuidava de criança, cuidava do meu irmão, e aí eu vou cuidar de criança. Então, isso não é necessariamente um caminho de profissionalização, ao contrário, é uma ocupação, né, e que faz parte também desse cenário dessas mulheres. O que, só dando um spoiler, é completamente diferente de quando a gente fala com mulheres que tiveram possibilidade, por exemplo, de escolher o seu caminho profissional, construir uma carreira profissional, e aí, quando chega na época de menopausa, tem um opa, e agora? Aqui elas vão ter um opa ao inverso, né? Opa, e agora? Agora quem eu posso ser? Fazem de tudo um pouco mesmo, elas capinam, inclusive, tá? Capinam, constroem, enfim. A gente pedia para elas também se autodefinirem, né? Dizerem como é que elas se viam, como que elas podem se definir em uma palavra, que é a coisa mais difícil do mundo. E a gente vai ter palavras ou expressões que a gente já conhece, já ouviu. Mas é importante que a gente reitere, porque isso aqui não é à toa, essas palavras não existem à toa. Então, quando elas dizem persistente, honesta, forte, guerreira, determinada, não imperativa, pero em movimento, ou seja, eu não fico o tempo inteiro assim, mas eu não paro. Liberta, né, sentimental. Acho que a gente está justamente falando, né, de um modo de existir no mundo, né, um modo de se mostrar para o mundo. Esse modo que, de alguma maneira, fala de resistência e fala de uma afirmação. Afirma sobre si mesmo. Eu estou aqui dizendo que eu superei um determinado problema, eu me afirmo por meio dessa superação, eu me coloco como protagonista, quando eu digo que eu sou persistente, que eu sou guerreira. Sim, eu sou protagonista dessa história também. Então, né, acho que a gente traz aqui também uma leitura desses termos, que não são termos que a gente simplesmente deveria ignorar ou deixar de lado. Isso faz parte desse aqui. Esta é uma das nossas personagens que mora no centro da cidade de São Paulo, numa ocupação da cidade de São Paulo, né? E para nós faz parte também desse universo que a gente está aqui falando. Quando a gente pergunta para elas como elas percebem o envelhecimento, o interessante é que não tem uma data, não tem um início, não tem, foi com tantos anos, ou foi a partir de uma determinada coisa que eu cravo. Elas sentem que estão diferentes. E isso é uma sensação. E, de novo, acho que faz parte da nossa produção de conhecimento tratar a sensação como um ponto. Mas é uma sensação, é muito amplo, é muito pouco palpável. É isso mesmo. Eu sinto. E se eu sinto, eu deveria ser ouvida sobre isso. O que a gente vai ver é que elas sentem e não são ouvidas. Na verdade, elas sentem e nem acham que podem falar. E nem sentem que podem falar. Né? Mas elas sentem que estão diferentes. Entre o fim dos 40, o começo dos 50,
começam a aparecer incômodos. Incômodos que muitas vezes são, e a maior parte das vezes, são tratados como se fossem coisas aleatórias. Por exemplo, tem uma flacidez no seio, eu tenho no rosto também, eu tenho uma ruga, eu tenho uma bochecha caída, o melasma, algo que elas vão falar muito, dores variadas, a memória que eu já não tenho mais. Isso são sintomas, né? São queixas, a gente chama de incômodos, que são relatados, mas a gente não vê esse relato grudado uma coisa na outra. Então eu estou sentindo isso e por isso estou sentindo isso. Eles são tratados como se fossem aleatoriedades. A Silvana vai dizer, dói aqui, dói acolá. Uma das coisas que elas repetem muito são essas dores difusas que começam a acontecer. Um dia dói o joelho, um dia dói a coluna, um dia dói a articulação, um dia dói a cabeça. E você fica achando que você é uma quantidade de dores. Porque, justamente, o que a gente está tentando mostrar é que elas estão vivendo esse período, né, onde tudo é muito confuso e muito difuso. Está tudo confuso sobre elas e para elas, e difuso nesse sentido de que elas não têm alguma coisa palpável para saber contar, inclusive, para saber dizer o que é que eu estou sentindo. Você está rindo que você está sentindo a mesma coisa. Eu confesso que, exatamente neste período, agora me sinto já em menopausa. E é maravilhoso, né? O tempo, 13 anos atrás, começar a estudar, e que eu estudava, mas eu não sentia. Hoje eu sinto, estou falando com vocês, estou tendo calor, uma onda. E isso muda tudo. Essa percepção, que é uma percepção do corpo, e que a gente, por mais que ouça, por mais que entenda empaticamente, muda completamente. Então, na hora que você riu, eu falei, ela também sabe. Ela também sabe. Né? Mas acho que é isso, essa incapacidade de relacionar as coisas. E elas não relacionam as coisas, porque um dos motivos, né, pelos quais a gente não relaciona é porque a gente não sabe que tem relação. É porque a gente nunca ouviu falar que tinha relação uma coisa com a outra. É porque a gente sempre ouve falar dos piores sintomas do envelhecimento ou dos sintomas mais clássicos da menopausa. E se você não tem eles, você tem o quê? Você também tem outros. Então, esse é um cenário que não é só delas, mas que mostra para a gente o que a gente chamou de menopausa, essa desconhecida. A gente está ouvindo falar, ainda bem. A gente está podendo falar, ainda bem. Mas nós não sabemos nada sobre isso. Nós, pessoas comuns, nós que vivemos isso. Então, vou pegar uma só, uma frase, depois, se vocês quiserem ouvir as vozes dela, é maravilhoso. Não tive fogacho, mas senti o choque simbólico de um ciclo que fechou. E é isso mesmo. Então, ela pode não ter tido o sintoma clássico, mas tem um ciclo, alguma coisa que aconteceu que simbolicamente foi muito significativo. Obviamente que para um antropólogo, o simbólico importa tanto quanto o físico, químico e qualquer outro. Né? Se ela sentiu aquela dor, não importa que não tenha aparecido fisicamente, aquilo importa. Existe um apagamento das mulheres quando entram na menopausa. É um sufocamento, ela fala. E essa sensação de sufocamento não é só a sensação mesmo do calor, que ele dá uma sensação de sufocamento, mas é uma sensação de sufocamento mesmo. Eu não tenho com quem falar, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou ao médico, ele não me recebe, ou me